Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E Lucas, capítulo 2, versículo 7. Eu ainda estou no clima de Natal ainda. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Que Deus fale profundamente e poderosamente ao seu coração neste lugar. Eu creio que a presença de Deus, ela está passeando em nosso meio. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Vá lá para Lucas capítulo 2, versículo 7. Diz assim: e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, eu te dou graças, Senhor, por esta noite. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de ouvir a tua voz. E eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar poderosamente nesta noite. Que a tua palavra, Senhor amado, ela venha nos quebrantar. Que a tua palavra, Senhor amado, ela venha nos edificar. Que a tua palavra, Senhor, venha nos consolar. E que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui consciente que o Senhor falou conosco neste lugar, em nome de Jesus. Podem vos assentar. Meus irmãos, João, ele é alguém que andou com Cristo, um de seus 12 discípulos, e João é chamado de testemunha ocular porque ele presenciou dentro do ministério de Cristo todos os seus feitos. Então João, ele começa o seu evangelho afirmando acerca da divindade do Senhor Jesus, quando João fala que ele era a palavra e a palavra era Deus e a palavra estava com Deus. Nós acreditamos que existe uma trindade chamada Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós acreditamos que são três deuses que formam um, ou seja, tudo aquilo que um é, o outro é também. Tudo aquilo que um tem, o outro tem também. Tanto Deus Pai, Deus Filho, como Deus Espírito Santo podem operar da mesma forma e da mesma maneira. E eu quero falar um pouquinho acerca desse Deus, porque é de suma importância que nós entendamos quem nós servimos. É de suma importância que nós venhamos entender em que presença nós estamos. É de suma importância entender quem Ele é. E quando nós vamos aprender acerca
de Deus, existe uma doutrina que fala sobre os atributos de Deus. Esses atributos é dividido em duas características: os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos são característica peculiar ou pertencente a Deus. Então, o que são atributos comunicáveis? São aquilo que Ele compartilhou com o ser humano. Vou te dar um exemplo. Deus é amor e Ele comunicou esse amor conosco. Deus, Ele é bondoso e Ele comunicou a bondade conosco. Deus é paciente e Ele comunicou essa paciência conosco. Então, as características pertencentes a Deus, que Deus, Ele compartilhou com o ser humano. E dentro dos atributos que Ele não comunicou, que são pertencentes somente a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. É importante entendermos quem Ele é, para que possamos servi-lo da forma e da maneira que Ele exige. Porque eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Eu não estou aqui exercendo o meu querer. Eu estou aqui porque eu entendo que Ele me chamou para um propósito. E para viver o que Ele quer, eu precisei abrir mão de viver aquilo que eu queria. Então eu entendo isso. Eu compreendo isso. Eu aceito isso. Por isso, eu me chamo cristão. Por isso, eu me declaro protestante. Porque eu entendo quem Ele é e o propósito pelo qual Ele me chamou. Dentro dessas características, não tem como falar de todos os atributos, mas eu vou falar de 3 que provavelmente você conheça. O primeiro atributo se chama onipotência. Esse atributo, ele significa que Deus, quando eu falo Deus Pai, eu falo Deus Filho, eu falo Deus Espírito Santo. Significa que Ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que Ele quiser. Jeremias, no capítulo 32, no versículo 17, vai dizer assim: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e pelo Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Ou seja, nada é impossível para Deus. Aquilo que é impossível para nós, porque a palavra impossível, ela só está no nosso calendário. A palavra impossível não está no calendário de Deus. Pode ser impossível para mim, pode ser impossível para você, mas para Ele, nada é impossível. Isso fica bem descrito e específico quando Jó, no seu último capítulo, depois de passar por tudo que ele passou, suas aflições e provações, e ver Deus restituir tudo que ele perdeu, no capítulo 42, no versículo 2, Jó vai declarar essa onipotência e vai dizer: o Senhor tudo pode.
e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. O que Jó está dizendo? Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus não precisa da minha e da sua permissão para fazer o que lhe apraz. Por quê? Porque Ele é Deus Todo-Poderoso, e o que Ele quer fazer, Ele faz. Se Ele quiser mandar chuva, Ele manda. Se Ele quiser reter a chuva, Ele retém. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele também não cura. É por isso que o profeta vai dizer: Ele quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo, e ainda diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse é um atributo que pertence a Deus, e Deus não comunicou conosco. Apesar de ter ser humano que acha que tem todo o poder. Apesar de existirem seres humanos que acham que podem fazer qualquer coisa, que acham que são donos do seu nariz, até ter um encontro verdadeiro com Ele. Aí você vai perceber que você não se manda, você não faz o que você quer, você faz o que Ele quer. O segundo atributo se chama onisciência. E esse atributo significa que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece tudo e Deus conhece todos. No Salmo 139, o salmista vai dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Tu conhece a minha jornada e o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, Tu, Senhor, já conheces inteiramente. Tu me cercas por detrás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e é tão elevado que não posso atingir. O salmista está descrevendo o poder de Deus nos conhecer. Você acha que a sua mãe e o seu pai te conhecem? Você acha que você se conhece? Até você descobrir a onisciência de Deus, que enxerga coisas em você que nem mesmo você vê, porque Deus te conhece melhor do que qualquer um e qualquer pessoa, porque Deus tem a capacidade de olhar para dentro de você e ver o que nem você consegue enxergar. Muitas das vezes fazemos uma autoanálise e dizemos: olha, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, eu me conheço. Você lembra de Pedro, numa conversa, no diálogo com Cristo, dizendo: eu sou capaz de morrer por ti e contigo eu vou até o final. E o que Jesus vai dizer para ele? Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro está batendo no peito e dizendo: sou um homem de coragem. Jesus está olhando para ele, apontando o dedo e dizendo: tu é um covarde. E o que aconteceu? Ele negou. Por quê?
Porque Deus tem a capacidade de ver quem você é de verdade. De repente você se sente incapaz para viver algo da parte de Deus. Eu me lembro uma vez, e essa experiência, ela marcou a minha vida. Eu estava trabalhando e conversando com uma moça. E essa moça tinha por característica a alegria, porque estava sempre sorrindo. E na minha concepção, na minha racionalidade, eu pensava, que menina alegre, que menina feliz, está sempre sorrindo, está sempre alegre, sempre recebendo bem os clientes. Aí o Espírito Santo falou dentro de mim e disse, essa menina está quebrada por dentro. Essa menina está totalmente destruída. E o sorriso que você vê e te encanta é um sorriso falso. Eu falei, meu Deus, impossível. Porque esse sorriso está diante dos meus olhos. E o Espírito Santo falou para mim, diga para ela que eu a amo e que ela é uma joia preciosa para mim. E eu olhei para ela dentro de uma conversa normal que se tornou espiritual e disse, Deus está me dizendo, eu não sei se você crê, que Ele te ama e que você é uma joia preciosa para Ele. Aquele sorriso bonito deu lugar a uma expressão de tristeza tão grande. E aquela jovem começou a chorar em prantos, um choro que me deixou preocupado. E eu falei, está tudo bem com você? E ela disse para mim, é impossível Deus me amar, porque eu sou um lixo. Essa é a expressão que ela usou. Você não tem noção das coisas que eu fiz essa semana. É impossível ser uma joia. Eu sou um lixo e desprezível. E o Espírito Santo me tomou. E eu disse para ela, eu não estou te perguntando como você se vê. Eu estou te dizendo, como homem de Deus, como Deus te vê. Você pode ser desprezível para você, mas para Deus, você ainda é uma pérola, uma joia, e Ele te ama. Uma semana depois, ela voltou para o trabalho e disse, meu amigo, retornei para os caminhos do Senhor, aleluia, voltei para Jesus, e eu entendo que eu sou uma joia sim. Esse atributo, Deus não comunicou conosco, apesar de existirem pessoas que acham que conhecem todas as coisas, acham que uma vida longa significa uma vida de conhecimento, de sabedoria e experiência. Deixa eu te dizer algo, a tua idade não significa nada se você não teve experiências que forjaram o seu caráter e a sua maturidade. Não adianta ter 50, 60, 70 anos se ainda se comporta como um menino e uma menina na presença de Deus. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com as cicatrizes que você carrega no seu corpo e na tua alma, que dizem, aleluia, quem você é diante de Deus. Terceiro atributo que Ele não comunicou conosco. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. Aleluia. Onipresença significa que Ele tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Significa
que o Deus que está aqui no Brasil, ao mesmo tempo, Ele consegue estar no Japão. E vai além de lugar. Porque o ser humano é limitado. Limitado ao quê? Ao tempo. Nós vivemos no passado, no presente e no futuro. A onipresença significa que Deus não vive conosco. Deus está no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. Deus consegue ver todas as coisas numa linha tênue. Por isso Ele é onipresente. O salmista continua dizendo no Salmo 139, para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O que ele está dizendo? Não importa para onde você vá, não importa qual realidade você crie, não importa se você tenta se esconder dentro de você, para não querer viver a tua realidade. Ele está dizendo, eu estou dentro, eu estou fora. Não importa para onde você vai, os meus olhos te seguirão. Jeremias vai dizer, capítulo 23, sou eu apenas um Deus de perto, declara o Senhor. Não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra, declara o Senhor. Deus, Ele te vê. Deus te vê na angústia. Deus te vê na tua tristeza. Deus está no meio da sua depressão. Quando a ansiedade chega, Ele não vai embora. Ele está lá também. Não importa para onde você vai, Ele está dizendo, eu te acho, porque eu te amo. E o meu amor te encontra para onde você corra, para onde você fuja. Corra para dentro da sua tristeza mais profunda. Deus vai te achar lá. Deus achou Elias dentro de uma caverna, pedindo a morte. Deus achou Elias lá. Deus achou Jonas dentro de um porão. Ele achou lá. Deus achou o filho pródigo junto com os porcos. Deus achou ele lá. E Deus vai te achar aonde você esteja. Não tem como correr dele. Não tem como se esconder dele. A pergunta é se você conhece esse Deus, irmãos. Você sabe quem Ele é. Porque a igreja não é o lugar para você vir para se sentir contente.
você ficar em paz consigo mesmo e dizer: foi domingo, fiz a minha parte. Isso não é se relacionar com Ele. Chegar aqui e dizer: Deus, eu preciso. Fazer uma lista de ano novo e dizer: está aqui o que eu quero. Você não entendeu ainda quem Ele é. Quando Moisés teve um encontro com Ele, muito bem explicado aqui pelo diácono Felipe, e Moisés pergunta: quem eu vou anunciar? E ele diz: eu sou o que sou. Deus não se define. Deus não se limita para Moisés. É como se Deus estivesse dizendo para ele: a gente vai ficar aqui um bom tempo. Se eu tiver que te falar quem eu sou, a obra não vai se cumprir, porque a gente vai ter aqui horas e horas e horas para te explicar quem eu sou. E diante de quem você está, o que parece é que as pessoas não têm noção. Só que Deus, Ele vai simplificar para Moisés. Vou te dar uma resposta que o povo vai entender. Diz que eu sou o Deus de Abraão. Diz que eu sou o Deus de Isaac. Diz que eu sou o Deus de Jacó. Fica bem entendido para quem conhece um pouquinho de Bíblia, irmão. Diz que eu sou o Deus do pai da fé. Diz que eu sou o Deus do homem que se tornou um dos mais poderosos do Velho Testamento. Diz que eu sou o Deus daquele que lutou comigo no Val de Jaboque e eu mudei o nome. Você precisa entender o nome que você carrega para quando você andar pela rua e as pessoas olharem e dizer: mas ele é cristão. Porque vão te associar com o seu Deus. E quando alguém diz o teu nome, quem é o Deus que você carrega, irmãos? Que Deus é esse que te deixa afundado na tristeza e tu não tem outra resposta para dar quando alguém te pergunta como você está? Que Deus é esse que você entra numa montanha russa, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Se nos teus lábios só tem fofoca. Que Deus é esse? Se tu só planta contenda. Que Deus é esse? Só difamando os outros, falando mal por trás. Que Deus é esse que você carrega? Esse não é o meu Deus. O Deus que a carrega, irmãos, é um Deus onipotente, tem todo o poder. É um Deus onipresente, está em todos os lugares. É um Deus onisciente que conhece todas as coisas. É quem Ele é. E Ele não muda. Ele é imutável. Você pode mudar. As pessoas podem mudar. Mas a essência dele nunca vai mudar. A palavra dele nunca vai mudar. Aleluia.
esse é quem ele é. Imagina você tendo esses atributos. Podendo fazer tudo que ele pode fazer. O que você não faria com quem te irrita, hein? Aleluia. Para o fofoqueiro então, mano. Imagina o fofoqueiro com o poder da onisciência. Aí esse Deus, isso é 3. Eu poderia falar da infinitude dele, da autossuficiência dele, da soberania dele, tudo que compõe o ser de Deus. É esse Deus. Ele decide deixar isso tudo, irmão. Esse Deus deixa isso tudo e através de uma obra milagrosa entra no ventre de uma mulher. Aleluia. Aí Paulo vai descrever esse momento. E mesmo sendo Deus, soberano, poderoso, glorioso, aleluia. Quando você vê João descrevendo ele, os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, aleluia. O seu rosto brilhando como o sol, o seu cabelo branco como a neve. Quando você vê João descrevendo ele, a sua voz como muitas águas, todo esse poder, toda essa glória, ele pega tudo isso. E Paulo diz, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se fez homem, servo. Eu estou falando de Deus, irmãos. E no momento que ele vai nascer, irmãos, não tem lugar. Eu estou falando de Deus que está vindo para a terra e não tem uma hospedagem para dar uma cama para ele. Maria está batendo nas portas e o que ela ouve está cheio. Não tem lugar para ele, não tem lugar para Deus nascer. Não tem clínica especializada. Não tem quarto com ar-condicionado. Não tem a melhor equipe médica. E alguém comovido com a situação vai dizer, tem um estábulo aonde ficam os animais. É o que tem. E nasce o Deus Todo-Poderoso, irmão. E é colocado numa manjedoura. No lugar onde se colocava comida para animais. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. O Deus Todo-Poderoso. Só que se passaram 2000 anos, irmãos. E o problema ainda persiste. Ele está procurando um lugar para nascer e não encontra. Porque os corações estão fechados, irmãos.
As pessoas trancaram os corações. O ser humano se tornou amante de si mesmo. E deixar ele nascer em você, irmãos, tem muito mais além do que vir à igreja. E não fica assustado não, porque tem gente com muito tempo de crente que Cristo ainda não nasceu nele. Tem muita gente que é crente de berço. E quando você vai ver as atitudes, não tem nada de Cristo. E Jesus está procurando um lugar onde ele possa nascer. Nós estamos como os donos daquelas hospedarias, está lotado. E Jesus bate e diz, deixa eu nascer aí, está lotado. Aqui só tem espaço para soberba. Aqui está muito cheio de orgulho. Não tem como Cristo nascer aqui por causa da minha prepotência. Não tem espaço para Ele. E Jesus está batendo na porta do coração de muitas pessoas. E dizendo, ei, abre a porta porque eu quero nascer aí. Abre a porta porque eu tenho algo a realizar. Só que o teu coração está com muita mágoa, muita amargura. Você não consegue liberar o perdão. Você não consegue pedir perdão. E você vem aqui todo domingo, adora e canta. E nada acontece, porque Ele não nasceu em você. Ele largou tudo e sabe o que nós temos? A manjedoura. Ele nos deu um milagre, Ele nos deu cura. E sabe o que nós damos? Rejeição. Ele multiplicou pães, peixes, ensinou o amor. E sabe o que a humanidade deu para Ele? Cruz. Essa foi a nossa recepção para o nosso Deus. Deixa eu te dizer algo, não quero te chocar não. Tem muita gente aqui que fecha o olho, levanta a mão, mas a adoração não passa do teto. Porque Jesus conversando com a samaritana, ela vai perguntar, e aonde a gente tem que adorar? Porque os samaritanos dizem que é aqui nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Olha a resposta de Jesus. Vocês adoram o que nem conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. É possível cantar, irmão, sem conhecer. É possível levantar a mão, fechar o olho, cantar e cantar e não sentir nada e manter aquele sorrisão no rosto. Só que Jesus vai dizer para ela, não é sobre o lugar, minha filha, é sobre quem você adora. Ele é Espírito. E Ele está procurando verdadeiros adoradores. Por quê? Porque não tem como a adoração subir sendo carnal. Não tem como a adoração subir, irmãos, na prática do pecado. Tu está se enganando. Tem que adorar em espírito. E Paulo vai dizer, tem o espiritual e tem o carnal. E é fácil distinguir, irmãos, o crente que é espiritual e o crente que é carnal. Por que ele está procurando os verdadeiros adoradores? Porque falsos adoradores tem de montão em qualquer lugar. E não se engane, os falsos adoradores são maioria.
Porque para adorar de falsidade, eu posso adorar de qualquer jeito. Mas para me tornar espiritual, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que matar a minha carne, eu tenho que parar de pecar, viver na prática do pecado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que perdoar. Em espírito e em verdade. Eu finalizo. 1 João capítulo 3, versículo 9 e versículo 10. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Dessa forma, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco aquele que não ama o seu irmão. Está falando de prática, está falando de viver no pecado, ele está falando de mentira, ele está falando de hipocrisia. Ele está dizendo, você está dizendo uma coisa e vivendo outra. Porque aqui não há arrependimento. Então, em nome de Jesus, irmãos, que Cristo nasça em você nessa noite. Que quando Ele bater na porta do teu coração, você venha abrir o seu coração e ter um encontro com Ele verdadeiro. E deixar que Ele tire o mal de dentro de você. Deixar que Ele transforme a sua vida. Para que você ouça o som da trombeta tocar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Na primeira vinda, irmãos, não teve recepção. Mas na segunda vinda, todo olho verá. Na primeira vinda, deram uma jumentinha para ele entrar na cidade. Mas na segunda vinda, ele virá montado num cavalo branco. Na primeira vinda, receberam ele com uma coroa de espinho. Mas na segunda vinda, ele carrega em sua cabeça uma coroa, um diadema de glória. Aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Não é sobre nós, é sobre Ele. E eu quero abrir a oportunidade para aquele que ainda não aceitou a Jesus. Feche os seus olhos. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Feche os seus olhos nessa noite. Onde está a primeira alma para Jesus? Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Você que ainda não aceitou a Jesus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis. Aleluia, Jesus. Os teus caminhos. Nasça em alguém nessa noite, Senhor. Quem pois nasça em alguém nessa noite, Senhor, do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele
Jesus, eu te convido a nascer nessa igreja, Senhor. Acha espaço em nossos corações. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Você que está afastado. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que não é sobre você, fazer. Não é sobre mim, Tudo sobre você, é sobre Ele. Tudo para você, é sobre Ele, irmão. O Deus Todo-Poderoso. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare isso nessa noite. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Muda a sua vida. Eu descobri que sem ti, Mude a sua vida. sem ti eu nada posso fazer. Se converta a Cristo. É tudo sobre você. Se converta a Cristo. Se converta. Se converta. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo para Ele. Tudo para Ele. A minha vida é para Ele. A minha alma é dele. O meu corpo é dele. A minha mente é dele. O meu coração é dele. Tudo, tudo, é tudo para Ele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nada além de tudo. E porque dele, por meio dele, Nada além de para tudo. ele, são todas as coisas. Tudo dele, tudo, tudo. Porque dele, É tudo para Ele. dele, para ele, são todas
você ainda não entregou tudo para Ele. Você está vivendo errado, meu irmão. Dê tudo para Ele. Nunca foi sobre nós. Entrega tudo. Nem sobre o que. Entrega a tua casa, o teu casamento. Tudo sobre Entrega a tua família, o teu trabalho. Entrega tudo para Ele. Descuida, Deus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Glória a Deus. Tome o seu lugar, tome o seu lugar. Até o final do culto. Se você deseja retornar ou aceitar a Jesus, a oportunidade está aberta. Ele quem morreu na cruz por você. Mas Ele ressuscitou. E desde a sua ressurreição, Ele tem procurado um lugar para nascer. Aleluia.